raciocínio lógico matemático. Prestem atenção aqui. Isso aqui é uma página do YouTube. Estão vendo essa moça com celular aqui? Isso aqui é uma página convencional, normal. Eu entrei no YouTube e dei um print na tela, ou seja, copiei, tirei uma foto da tela. No momento que você está vendo o YouTube, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, essas informações aí, vejam essa seta vermelha, ela não está indicando para uma série de informações, né? Isso aí, pessoal, é a codificação lógica da tela. Se você acessa o Instagram, Facebook, se você acessa o YouTube, qualquer página de notícia que você gosta, tá certo? Vocês têm isso aí escondido, é uma codificação que existe na internet. Então, todo mundo que usa computador e celular tem isso aí escondido lá. Isso aí, vocês já devem ter ouvido falar como linguagem de programação. Eu acho que todo mundo já viu, né? Ah, o programador do aplicativo tal, do site tal. Então, isso aí é a famosa linguagem de programação. Se vocês quiserem fazer o teste para tirar a dúvida se de fato isso aí tem em todo lugar, eu sugiro que, quando terminar essa aula, vocês entrem aí no computador e escolham qualquer site, qualquer site. Pode ir para o YouTube, pode ir para o Instagram, onde vocês quiserem. No celular eu não sei se dá para ver isso, mas tem como ver no computador. Vocês clicam com o botão direito, lá embaixo vai ter o nome inspecionar. Quando vocês clicarem, vai aparecer essa telinha da direita aí, tá certo? Então, aí vocês têm a oportunidade de verem a codificação da página de internet que vocês estão acessando. Beleza? Aí isso aí leva uma série de informações. São nomes que vocês possivelmente já ouviram falar, mas que também possivelmente não dominam. Quem aqui não ouviu falar em JavaScript, em HTML, em CSS, SQL, essas palavrinhas assim? Isso é tudo linguagem de programação, ok? Então vocês têm a oportunidade de aprender um pouquinho disso aí. Nós não vamos, nessa disciplina, aprender a programar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos entender um pouco da linguagem que dá origem a essa tela daí. Aprendendo isso, eu até me proponho a trabalhar com vocês depois a própria questão da programação. Eu até já pedi às meninas lá da direção da Unopar, as diretoras, né? Para quem não sabe, a Unopar é dirigida por duas mulheres, a Emanuele e a Mirelle. Eu já pedi a elas um espaço para que eu possa dar aula a vocês de programação. Então, é super importante que vocês entendam essa disciplina de raciocínio lógico matemático para poderem desenvolver depois a lógica de programação para a gente aprender e, quem sabe, ser uma profissão de vocês no futuro. Por que não? Serem programadores. Tá certo? E são as profissões que mais estão crescendo no mundo, são as da área de programação. Então, é uma grande oportunidade. E está na hora de vocês aprenderem aqui. Vamos lá, eu trouxe essa tela, tem essa tela aqui também. Olha. Isso aqui foi no Instagram que eu entrei. No Instagram da Unopar, ok? Fui lá, olha, cliquei com o botão direito e abriu essa telinha da direita aqui, ó. Essa é a linguagem de programação da tela do Instagram, ou seja, o pessoal que criou o aplicativo Instagram, eles fizeram a partir dessa linguagem que está ali, olha, toda a codificação está ali. Ok? Então, olha, tem lá os divs, os containers, tem o HTML, tem a cabeça do HTML, são nomes estranhos, né? Mas tudo isso aí é lógica de programação. E só entende de lógica de programação quem entende o conteúdo de raciocínio lógico matemático. Então, olha, muita atenção a essas aulas, que elas podem ser super importantes para o futuro de vocês. Pode ser uma nova profissão na área de programação. Então, se vocês um dia quiserem ser programadores, vocês vão ter que aprender a lógica matemática. Ok? Muito bem.
Então, dada essa introdução aqui, que era para convencê-los a se apaixonarem por essa disciplina, que ela é muito importante, não é fácil, não vou mentir para vocês, não, fiquem tranquilos, deitem aí a cabeça no sofá, botem um travesseiro, com as pernas para cima, que vai ser tranquilo. Não, é dedicação. Vai exigir que vocês estudem pelo menos mais 3, 4 vezes por semana, além desse encontro aqui. Eu vou passar aulas do YouTube, eu vou passar conteúdo para vocês lerem também, tá certo? O que for mais fácil para vocês. Porque eu quero que vocês aprendam para depois, eu não sei se no começo do ano, quando a gente puder se reunir, ou já em outubro, se possível, a gente começa a ter encontros lá na biblioteca da Unopar, aliás, no laboratório de informática, aí a gente começa a estudar programação, ok? Eu estou aprendendo umas linguagens novas aí e gostaria de passar para vocês. E é gratuito, vocês não vão pagar nada a mais por isso. Vão aprender. Quem está estudando ciências contábeis vai aprender a profissão de contador, né? Quem é de administração vai aprender a profissão do administrador e ainda vão aprender programação, ok? Mas vai passar por isso aqui. Então, façam aí um coraçãozinho para quem está aí assistindo. Façam um coraçãozinho, ok? Para a tela aí, para programação, lógica matemática e botem na cabeça. Você é que vai me ajudar a vencer na vida, ok? Botem fé que vale a pena. Só para vocês terem uma ideia, eu estava lendo um material de uma consultoria da Inglaterra. Eles dizem que no mundo, daqui a 10 anos, vão faltar mais de 20 milhões de programadores. Tão importante que vai ser essa profissão. Ou seja, vai ter tanta vaga que vai ser uma briga por esses profissionais. Desde que você seja um profissional bom, é uma opção de carreira maravilhosa, tá certo? Então, é importante que vocês tenham consciência disso e comecem desde já a aprender para aproveitarem, quando estiverem terminando aí o curso de vocês, aproveitarem esse conteúdo e crescer. Não, mas eu quero ser um contador, não quero ser um programador. Beleza, mas como contador ou como administrador, vocês poderão desenvolver aplicações para o seu escritório que facilitem a vida dos seus clientes. Ok? Então é importante que aprendamos. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Espera aí, estou falando muito. Vamos lá. Então, olha, falei aqui sobre a importância da disciplina de raciocínio lógico-matemático. Ela nos dá um suporte para a área de programação. E agora vamos um pouquinho para o básico do básico do básico. Então, pessoal, hoje nós vimos uma aula que, se você não tiver essa parte mais básica, você teve dificuldades para entender. E o pessoal comentou lá no grupo que teve muitas dificuldades quando entrou a questão de logaritmo, não foi? Mas olha, não teve só logaritmo. E na prova não vai cair só logaritmo. Então, se você tem 16 questões, vamos lá, 3, 4 vão ser de logaritmo. Eu vou recomendar que vocês estudem para aprender, mas se não aprender, aprendam bem as outras para se garantir nessa prova, ok? Então, não é desculpa não querer estudar a matéria todinha porque não entendeu um conteúdo. Mas vamos tentar vencer essa barreira. Com calma a gente vence. Muito bem. Eu quero que vocês lembrem aí, isso aqui, olha, é material lá do ensino fundamental, não é nem do ensino médio. A questão do joguinho de sinais. Lembram que vocês viam lá, a professora falava sobre o jogo de sinais? Vamos ver um pouquinho aqui? Então, olha, deixa eu passar aqui o slide. Opa, peraí. Vamos lá. Vamos começar logo com multiplicação. Eu não coloquei números aqui, mas logo em seguida eles virão, para a gente fazer exemplos. Então, olha, quando você tem de um lado da multiplicação um número positivo vezes o outro positivo, só pode dar o quê? Um resultado positivo, tá certo? Por exemplo, se eu tiver 2, que é um valor positivo, multiplicado por 3, que é um valor positivo também, ou seja, é acompanhado do sinal de mais, não está aí porque não precisa, né? Quando você não tem o sinal de mais, subentende que ele está lá
mesmo sem estar escrito. Então, se eu fizer 2 vezes 3, dá quanto? 6. Não é isso? Tranquilo, né? Então, muito bem, vamos lá. Próximo. Quando eu tenho uma multiplicação de números negativos, vocês têm que ter cuidado. Eu faço, por exemplo, menos 2 vezes menos 3 vai dar igual a 6, e esse 6 é um valor positivo, porque menos vezes menos é igual a mais. É isso que vocês vão ter que lembrar, ok? Alguém tinha esquecido disso aí, da época lá da quarta, quinta série, sei lá? Então, valores negativos quando se multiplicam, tá certo? Agora, detalhe, se você tivesse aí o valor negativo sendo multiplicado 3 vezes, aí ele daria um valor positivo. Mas vamos lá, esqueçam isso que eu falei, não vem ao caso aqui agora. Mais vezes mais dá um valor positivo, menos vezes menos dá um valor positivo também. Agora, quando os sinais são diferentes, o valor já dá negativo. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho mais vezes menos. Um exemplo numérico, 2 positivo vezes 3 negativo, daria quanto? Menos 6, ok? Então, olha, eu vou passar esse material e vocês vão ter que rever para poder fixar isso aí. Isso é super importante para desenvolver os cálculos daqui para frente. E se for um valor negativo vezes um valor positivo, também dá um valor negativo. Então, olha, menos 2 multiplicado por 3 daria menos 6. Ou seja, na multiplicação, valores iguais, sinais iguais, mais vezes mais, e menos vezes menos, sempre vai dar um valor positivo. Mas quando os sinais forem diferentes, tipo mais vezes menos e menos vezes mais, sempre teremos um valor negativo. Do mesmo jeito vai ser na divisão. Quando você pega um número e se o número for positivo e ele for dividido por outro número positivo, qual é o resultado? Outro número positivo. Por exemplo, 2 divididos por 1. Pessoal, aí eu coloquei errado, estava digitando aí, tá certo? Então é 2. Desculpem aí. Esqueçam esse número depois da igualdade aí. Mas beleza, vamos lá. O que importa é a questão do sinal. Então vamos lá. Se eu pego agora um valor negativo e divido por outro valor negativo, por exemplo, menos 2 divididos por menos 1, tá certo? O valor também vai dar positivo. Quando você tem sinais diferentes, só esqueçam esse 1 aí que eu repeti, não sei porquê. O valor 2 dividido por 1, 2. E um valor, quando tem sinais diferentes, ele vai dar negativo. Então, 2 positivo dividido por menos 1, certo? Dá um valor negativo. E um valor negativo, no caso, menos 2 divididos por 1, que é positivo, tá certo? Você vai obter um valor negativo. Beleza? Só esqueçam que eu coloquei 1 em todo o produto aí. Eu fiz essa aula agora, bem rápido. Antes de começar essa daqui, acabei digitando errado, só percebi agora. Tá aí uma dica. Quando forem fazer qualquer coisa, revisem antes de começar, tá certo? A mostrar às outras pessoas. Mas vamos lá, calma. Eu quero que vocês se pronunciem. Quanto a esse joguinho de sinais, alguém tem alguma dúvida e gostaria de falar agora? Ativem aí o microfone e podem falar. Tranquilo? Beleza. Agora vamos então para a soma, ok? Então vejam nessa parte de baixo aqui agora. Quando eu tenho uma soma de um valor positivo com um valor positivo, você conserva o sinal e soma. Ou seja, um exemplo, 2 mais 3 é igual a 5.
Tranquilo, né? Mas se eu tenho dois valores negativos, o que é que eu faço? Menos com menos, o que é que eu faço? Conservo o sinal e somo. Exemplo, menos 2 mais menos 3 daria menos 5. Ou seja, eu preservei o sinal dos dois, que é um valor, que é um sinal negativo, mas eu fiz a soma dos valores. Ok? E mais com menos, como é que fica? Você conserva o sinal do número maior e subtrai. Exemplo, 2, que é um valor positivo, mais menos 3. Então, olha, o que ficou preservado foi o valor negativo, e você faz 2 positivo mais menos 3 fica menos 1. Tranquilo? E menos com mais, conserva o sinal do número maior e subtrai. Pronto, aqui apareceu uma publicidade na minha frente aqui. Deixa eu ver se eu tiro ela aqui, só um segundinho. Para ver onde é que eu estou. Então, você tem aqui menos 2 mais 3. Então, o valor é 1. Beleza? Então, esse joguinho de sinais eu vou passar para vocês daqui a pouco, vou corrigir aquilo ali, e eu espero que vocês entendam. Professor, mesmo assim ainda fiquei com dúvida. Tem vídeos no YouTube aí, coloquem aí, ó. Jogo de sinais. Então, são vídeos rápidos que ensinam a vocês a gravar, memorizar melhor isso aí, beleza? Outras propriedades importantes que vocês devem aprender são as propriedades da potenciação, ok? Então, a professora falou lá, né? Por exemplo, quando você tem 2 elevado a 2, o que é que você faz? É 2 vezes 2? Não. Perdão, no caso é. Mas vamos supor, nesse exemplo aí, ó, 2 elevado a 3. Você vai fazer 2 vezes 3? Não. Você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2. Tá certo? Então, quais são as propriedades? Vamos para a primeira aqui. Prestem atenção a essa expressão aí. Nós temos a elevado a m vezes a elevado a n. Ou seja, eu tenho uma base, que é a letra A, e ela está sendo elevada a um expoente. Quando você for fazer essa conta, como é que vai funcionar? Você vai preservar a base, ou seja, o A você preserva, deixa do jeito que está, e faz a soma, quando for multiplicação, tá certo? E faz a soma dos expoentes. Vejam no quadrado, nessa mesma linha. Vocês estão vendo que tem lá, olha, 2 elevado a 3 é a primeira linha no quadrado, vezes 2 elevado a 7. O que é que acontece aqui? Nós temos o 2, que é uma base em comum, que é a base. Então, o 2 é igual dos dois lados da multiplicação aí, não é? Então, você preserva o 2, tá vendo que ele depois do igual ficou ainda lá, olha, o 2, e soma os expoentes. Quais são os expoentes aí? É o 3 e o 7. Então, você faz 3 mais 7, 10. Tá certo? Se você fosse fazer esse cálculo aqui, o valor seria 1024. Por quê? Porque aqui você está pegando o 2 e está multiplicando por ele mesmo 10 vezes. Ou seja, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 e por aí vai, 10 vezes. Isso é que é potenciação, tá certo? É quando você leva um número a um expoente. Qual é a outra regra? É a regra da divisão de expoentes com base igual. Então, olha, quando eu tenho uma divisão de bases iguais, ou seja, o Azinho aí, olha, é igual, mas os expoentes não, né? Então, o que é que eu faço? Depois da igualdade, olha, eu preservo o A e faço M vezes N. Lembrando que essa base nunca pode ser zero. Isso que está entre parênteses aí, explica isso. A diferente de zero. Vejam no quadradozinho agora um exemplo. Ainda foi com 2. Eu fiz com 2 também aí, olha. 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 5.
como é que eu faria para responder isso? Eu preservo o 2 depois da igualdade, tá certo? E vou fazer 4 menos 5. Então, 4 menos 5 dá o quê? Menos 1. Então, o expoente ficou negativo. Pode? Pode sim. E a gente vai ver exemplos depois explicando isso aí. Quando eu tenho um expoente elevado a outro expoente, ou seja, uma base e um expoente elevado a outro expoente, que é esse exemplo aqui. O que é que eu faço? Vamos logo para a linha. Vejam aí dentro do quadrado. Eu tenho 2 elevado a 8 elevado a 2. O que é que eu faço? Eu vou pegar o número de fora e multiplico pelo expoente de dentro. Então, olha, o 2 eu preservei, vejam depois da igualdade. O 2 eu preservei e fiz 2 vezes 8 igual a 16. Então, ficou 2 elevado a 16. Mas, olhem, fiquem calmos, a gente vai fazer tanto exercício que isso depois vai dar para entender. Vamos ter calma. Quando eu tenho aí uma multiplicação dentro do parêntese e um expoente para fora, o que é que acontece? Você coloca o expoente para dentro agora. Simples. Vejam aí no quadrado, nessa mesma linha, lá dentro do quadrado agora. Por exemplo, 2 vezes 5 elevado a 2. O que é que eu faço? Eu jogo o 2 para dentro e o 2 vai ser o expoente tanto do 2 quanto do 5. Tá vendo aí depois da igualdade? Aí vai ficar 2 elevado a 2 e 5 elevado a 2. Por fim, quando eu tenho divisões de bases diferentes elevada a um expoente, vai ser semelhante ao outro. Esse expoente ele vai entrar e vai fazer parte de cada uma das bases. Então, olha, aí está entre parênteses b diferente de zero, é porque o denominador, que é o número que fica embaixo da fração, ele não pode ser um valor zero, tá certo? Aliás, o número, né? O valor não, o número zero. Exemplo, essa última linha lá no quadro. 1 sobre 3 elevado a 4. Como é que eu faria para responder? Eu faria 1 elevado a 4 e 3 elevado a 4. Beleza, algumas propriedades apenas. Continuando. Muito bem, agora que a gente vai para a parte prática, vamos responder algumas questões aqui. Deixa eu abrir agora para vocês perguntarem algo, fazerem alguma observação. Fiquem à vontade. E aí, alguém quer se pronunciar enquanto eu bebo água aqui? Eu até perguntaria, mas a minha dúvida é tão grande que eu prefiro assistir um vídeo depois. Eu entendo. Mas assim, comece aí, pode dialogar, não tem problema não. Quer falar Não, alguma coisa, professor, gente? não entendi nada. Se eu tivesse Calma, entendido eu alguma sei. coisa. Olhe, a primeira aula de raciocínio lógico-matemática, ela é de derrubar, ela é de assustar, é normal, tá certo? Eu tô nesse ramo aí de dar aula já há 10 anos, ó, faz tempo que só, e sei como é que funciona. Mas deixa eu contar uma novidade para vocês. A minha turma dessa disciplina do ano passado tinha mais ou menos 30 alunos. Sabe quantos foram reprovados? Nenhum. Todos passaram. Então, eu exijo bastante, tá certo? Eu vou passar muita coisa. Cadê Marcele? Ela deve estar escondida no meio de vocês. Eu não estou vendo ela aqui. Mas ela estava me perguntando a semana todinha, professor, o que é que eu vejo hoje? Aí no outro dia, o que é que eu vejo? Muito bom, muito bom. Eu deixei você respirar um pouquinho, Marcele, tá certo? Assim como todos os alunos, porque a partir de hoje é pressão total, beleza? Eu vou passar muita coisa para vocês verem. Mas vamos responder algumas questões. Nós vimos lá aquelas regras, não foi? Vamos responder algumas questões aqui só para brincar um pouquinho. Eu acho que terminando isso aí, eu libero vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa depois dessa. Não, não. Eu só vou falar no final da calculadora e vou passar uma missão para vocês irem estudando. Mas vamos lá. Olha só. Se você for fazer um cálculo de potência, que a potência, o expoente é negativo, como é que vocês fazem? Então, olha, 2
elevado a 2 negativo. Como é que eu responderia essa questão aí? Então, olha, deixa eu ir avançando aqui. Pessoal, a matemática, ela tem várias propriedades. Uma delas é a seguinte, olha. Qualquer número, ele está sendo dividido por 1. Por quê? Porque qualquer número dividido a 1 dá ele mesmo. Lembram que naquela continha lá eu errei? Eu coloquei 2 dividido por 1. Não ia dar 1 nunca, dá ele mesmo. Foi um erro de digitação, peço desculpas. Então, olha, 2 elevado a 2 negativo é a mesma coisa que eu colocar 2 elevado a 2 negativo dividido por 1, porque dá ele mesmo. E colocar esse 1 aí embaixo vai fazer toda a diferença. Eu vou explicar para vocês. Porque quando o expoente é negativo, a gente não consegue desenvolver a conta. Mas a gente tem um artifício para mudar esse cálculo de modo a poder resolver. Qual é o próximo passo? É inverter os números. Ou seja, você tem o 2 de cima, né? Que é o nosso numerador, e o 1 embaixo, que é o denominador. Você agora faz a inversão. Quando o expoente for negativo, você coloca o 1 em cima e o 2 embaixo. E o que é que acontece com aquele menos 2, aquele valor negativo? Ele agora fica nos 2, olha, e fica positivo. Professor, pode fazer isso? Pode, tá certo? É uma propriedade da matemática, pode fazer sim. Então, eu inverti a posição dos números e automaticamente o expoente, que era negativo, ficou positivo. Aí agora, como é que eu respondo? 1 elevado a 2, ou também vocês podem dizer 1 elevado ao quadrado, porque quando é elevado a 2 é ao quadrado, né? Eu tenho 1 vezes 1, que dá 1. E 2 vezes 2, 4. Tá certo? Então, a potência, o resultado de 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4. Se eu quisesse concluir aqui, eu faria 1 dividido por 4, 0,25, né? Mas esse resultado aí já é o suficiente. Eu vou repetir esse cálculo aí, nesse 10 elevado ao cubo, ou seja, 10 elevado a menos 3. Mas alguém tem alguma observação antes de eu pular para a próxima questão? Fiquem à vontade. Eu vi que Carla... Eu estou achando tudo difícil, mas eu quero aprender. Edjane, é verdade, Edjane. É claro que leva tempo para aprender, mas olha só, me diga uma coisa, o que é que vocês estão fazendo aqui na faculdade? É justamente para aprender, então não é viu a aula e aprendeu na hora, não. É estudar, se dedicar, tá certo? Cobrar do professor, empenho, professor, me ajude a aprender. Eu vou. Mas, obviamente, eu não posso fazer tudo só. Eu não tenho como passar o dia todo na cola de vocês estudando. Eu vou passar os materiais e vou pedir que vocês... Vocês sabem, quem é do primeiro período sabe, né, o quanto eu sou chato. Eu fico lá em cima. Vamos lá, e aí, estão vendo, pessoal? Cobro, mando mensagem no privado de cada um para que vocês aprendam. Mais alguma observação sobre esse cálculo? Alguma dúvida sobre essa conta aí que eu fiz? Posso ir para a próxima, então, né? Então, vamos lá. Agora, o 10 elevado a menos 3. O que é que eu fiz da outra vez, lá em cima? Eu disse o quê? Que todo número, ele tem o quê? Ele é dividido por 1. Então, eu posso pegar o 10 elevado a 3, botar um tracinho e um embaixo? Posso. Posso sim. A matemática permite que eu faça isso. Por que eu posso fazer isso? Porque isso aí não muda em nada o número. O 10 elevado a 3, quando eu coloco o 1 embaixo dele, ele mudou? Não. Porque se eu fizer esse cálculo aí, vai dar o mesmo resultado. 10 elevado a menos 3 dividido por 1 igual a 10 elevado a menos 3. Mas eu tenho que fazer, porque isso aí vai me permitir achar uma saída para resolver esse cálculo aí, tá certo? E qual é essa saída? É aquela inversão.
Eu pego o 1 que está embaixo, jogo para cima, e o 10 que está em cima, jogo para baixo. Olha aqui, ó. Posso fazer isso, professor? Posso. Mas automaticamente, o que é que acontece com o expoente quando eu faço isso? Ele agora vai para os dois números, ó, para o 1 em cima e para o 10 embaixo, e agora ele fica como? Positivo. Ele perdeu aquele sinal negativo. Deu para entender? Então, olha, ajudou, não é? Ajudou a resolver a questão. Continuando, então, 10 elevado a 3, perdão, 1 elevado a 3 é igual a 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. E se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10, 1000, tá certo? Então, cheguei ao resultado. Se eu quisesse avançar mais, eu faria 1 dividido por 1000. Aí daria lá um monte de zero, né? 0,001, ok? Na calculadora de vocês. Mas esse resultado, 1 sobre 1000, já é o suficiente. Respondi a questão aí. Então, das questões de potenciação, é bem facinho, né? Então, se eu colocar 2 elevado a 3, é só pegar o 2 e fazer 2 vezes 2 vezes 2. Se eu pegar o 3 elevado a 5, então é o 3 vezes ele mesmo, 5 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 e por aí vai, tá certo? Quando eu tenho um expoente negativo, é só colocar o 1 embaixo, inverto de posições com o número que estava em cima, e o expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Tranquilo. A professora também, na aula, falou sobre notação científica. Eu não sei se vocês já se depararam com isso. De vez em quando a gente está fazendo um cálculo na calculadora, que ele é tão grande que não cabe na calculadora, e ele faz ele coloca uns números bem estranhos lá, não é? Já perceberam isso? Obviamente não de dinheiro, né? A gente não pega tanto dinheiro assim, mas quando tem que fazer alguns cálculos, até fazendo uma conta simples, alguma curiosidade, alguma brincadeira, você enche de número a calculadora, enche ela todinha e multiplica por um número também que é muito grande. A calculadora não consegue mostrar lá, aí ela vai mostrar a notação científica. Como é que funciona a notação científica? Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a notação científica para o número 120.000. Como é que ela seria expressa em notação científica? Seria assim, olha. 1,2 vezes 10 à quinta. Ou seja, 1,2 vezes 10 elevado a 5. Isso é o mesmo que 120.000. Se você mostrar para alguém, pessoal, ô camarada, meu amigo, olha só, 120.000 é igual a 1,2 vezes 10 elevado à quinta. É igual, tá certo? Para a matemática é a mesma coisa. Você só está mostrando o número de outra forma. Mas e aí, como é que eu sei que 120.000 se transforma nesse danadinho aí? É agora que eu vou procurar mostrar para vocês. Deem uma olhadinha aqui o processo que acontece. A setinha aqui, olha. Aí eu coloco... Eu estou repetindo aí, pessoal, o número 120.000, tá vendo? Mas como é que eu sei que ele é aquele número que eu coloquei lá bem estranho? É só fazer o movimento de vírgulas, tá certo? Se eu quiser transformar agora o 1,2 em 120.000, o que é que eu faço? Então, olha, eu quero transformar 1,2, deixa eu voltar aqui, esse 1,2 em 120.000. Como é que eu vou fazer? Eu coloco aqui, ó, suponho que esses zeros, que tem bem muito zero aí, eles não existem ainda, tá certo? Por enquanto, eu só tenho esse 1,2 aqui. Essa setinha vermelha está apontando para a primeira vírgula, né? Como esse 1,2 está na base 10 elevado a 5, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que movimentar a vírgula 5 vezes para a direita para poder chegar ao número 120.000. Então, olha, a vírgula está aí, né? Depois do 1, o que é que eu vou fazer com ela? Movimento uma vez,
movimento a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, porque não é 10 elevado a 5? Isso me dá 120 mil. E aí, pessoal, assustados? Eu vou passar muito esse conteúdo ainda, então eu vou fazer tantos exemplos que vocês vão ter que aprender. Alguém quer se pronunciar? Professor, explique de novo, com mais calma. A hora é essa. Quem quiser falar e não estiver conseguindo, vocês vão ver na telinha de vocês que tem um microfonezinho e ele está com um tracinho. Se você clicar no microfone, aí consegue falar. Diga, Carla. O professor. O professor, por favor, o senhor poderia explicar novamente essa notação científica que não deu para me entender? Posso sim. Quem aqui ia falar também? É que eu vi o nome Carla piscando aqui, aí por isso que eu vi ela. Eu. No caso, depois do primeiro 1, aí a gente vai contar a quantidade que está lá em cima. Por exemplo, 10 elevado a 5. Aí, no caso, vai ser 5 vezes, vírgulas, é assim? Você, na verdade, esquece o 10. O 5 é que vai dar a movimentação da vírgula. Então, porque, tipo, você vai ter que movimentar. vírgulas. Isso. Você vai ter que movimentar a vírgula 5 vezes para a direita. E aí, todo se tivesse 6 lá em cima, seria 6, não é isso? Isso. Você ia botar uma vírgula um pouquinho mais para a direita, então. Pelo menos mais uma vez. Significa que toda vez que você fizer uma vírgula, você vai colocar um 0, vírgula 0. Aí você vai achar o número da notação científica. Tá certo? Então, olha, mas vamos lá, eu vou tentar explicar novamente. Agora, vamos ter calma, eu sei que se não der para aprender agora, a gente vai ter outras oportunidades. Eu tive que falar um pouquinho das disciplinas. Aí, o que é que eu quero fazer? Fiquem atentos no grupo, qualquer coisa na quarta-feira, a gente marca outra revisão. Então, eu vou dedicar a noite todinha só para fazer uma revisão desse conteúdo todo, ok? Hoje a gente teve menos tempo. Beleza? A gente começa mais ou menos de 7h30, vai até quando a gente aguentar. Beleza? Vamos lá. Eu tenho o número 120 mil e eu quero escrever ele em notação científica. Como é que eu vou fazer? Prestem atenção ao número 120 mil. Onde é que está a vírgula? Estão vendo onde é que está a vírgula? Está lá antes dos dois últimos zeros, né? O que é que eu faço para escrever o número 120 mil em notação científica? Eu pego essa vírgula e jogo ela até o número 1. Ela vai ficar atrás do número 1. Estão vendo o número 1? Ou seja, do primeiro número dessa expressão. Se eu jogar essa vírgula para lá, ela vai ter que andar quantas vezes? Prestem atenção. Ela vai pular. Ela vai da direita para a esquerda, né? Vai para o primeiro 0, uma vez. Segundo 0, 2. Ela vai para o lugar do ponto, 3. Ela vai para antes desse 0, 4. Antes do 2, 5. Opa, beleza. Então, eu sei que a notação científica, a vírgula viria para antes do 2 e depois do 1. Muito bem. Aí, o que é que eu tenho que fazer agora? A notação científica pede que, quando eu colocar o 1,2, eu posso esquecer os zeros, porque o zero, quando vem depois da vírgula, não vai valer nada, tá certo? Nesse caso aí, ok? Então, eu coloco o x aí é de multiplicação, vezes a base 10 elevado a 5. Mas esqueçam esse 10, ele não está interferindo aí, não. Então, essa é a notação científica para o número 120 mil. Vamos supor que você vai colocar numa calculadora, ele não cabe esse número. Eu coloquei um número pequeno, né? Mas, geralmente, se você fosse colocar 120 bilhões, um número com 120 bilhões na calculadora, ela não ia caber. Então, ela ia colocar uma notação científica, que ia ficar um número bem menor. Entendeu? Então, olha, muito bem, achei a notação científica. Agora eu quero voltar para os 120 mil.
esqueçam que tem 120 mil aí. Vamos imaginar que eu só tenho 1,2 vezes 10 elevado à quinta potência. Se eu tivesse só essa informação e eu não tivesse o número que isso aí representa, como é que eu chegaria até ele? Eu repetiria o 1,2, tá certo ali, e agora, aqui ó, pronto, repetiria essa informação, e agora eu jogaria a vírgula para a direita, tá certo? Para poder saber que número é esse. Então, como o 1,2 é elevado a 10 à quinta, então essa quinta, esse número 5 aí, essa potência, me diz a quantidade de vezes, né, que a vírgula tem que andar. Então, olha, eu faria uma vez, a vírgula ia para depois do 2, a vírgula ia se movimentar e eu teria que colocar um 0 aí, se movimentaria mais uma vez pela terceira vez e antes eu colocaria um 0, pela quarta vez, pela quinta vez. Então, esqueça onde a vírgula estava antes. Ela morreu aqui. Esse é o último movimento da vírgula. Essa última setinha azul é onde a vírgula está agora. Aí, se eu for escrever esse número sem tantas vírgulas, como é que ele ficaria? 120 mil. Tá certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Tranquilo? Professor, ainda não. Tudo bem, tem problema não. Quarta-feira a gente faz uma revisão só para tratar dessas questões aqui, tá certo? Como a hora está andando, eu prometi liberar vocês antes, já que não tivemos recreio, né? Então, eu vou para a próxima informação e quarta-feira a gente vê outros exercícios para ver isso aqui com mais calma, beleza? Vamos lá, logaritmo. Meu Deus do céu, para que serve esse bendito logaritmo? Ele vai servir para muitas coisas. Quem trabalha, por exemplo, no IBGE, que faz aquelas pesquisas sobre renda, sobre, sei lá, o IBGE pesquisa tanta coisa, né, no Brasil, e eles usam muito essas funções, tá certo? A função logaritmo é muito importante para um estatístico, para um gestor que quer ter resultados melhores para as empresas. Então, essas empresas muito grandes, o pessoal chega com gráficos, com informações, e a questão do logaritmo ajuda a tomar decisões. Deixa eu passar algumas informações aqui. Se vocês lembrarem, lá no ensino médio, ensino fundamental, na verdade ainda, vocês viram lá o plano cartesiano. A função logaritma, ela vai dar posições no plano cartesiano. Beleza, é uma funcionalidade, sim. Mas para a gente que é da área de gestão, tanto o contador quanto o camarada de administração, vejam esses dois gráficos aí na tela. Tá vendo o gráfico de cima? Aí tem essa linhazinha de cor laranja, né? Um laranja meio marrom, sei lá. Mas vocês estão vendo. Esse gráfico de cima, pessoal, é igual ao gráfico de baixo. Aí vocês vão me dizer, não, de jeito nenhum. O de cima tem inclinações muito maiores. O de baixo é quase uma reta, ele é bem curtinho. Qual é a diferença? O de cima é com números absolutos, ou seja, números normais, e o de baixo com números logaritmos, tá certo? Então, o logaritmo, ele ajuda a suavizar os gráficos, perdão, ele ajuda a suavizar os gráficos e dar a mesma informação. Isso aqui é muito útil quando você trabalha com muitas informações em uma empresa. Mas tá tranquilo, isso aí é só para vocês terem uma ideia de como é que isso aí é utilizado. Mas a gente vai aprender com calma, ok? Muito bem, pessoal. Informações importantes. É importante que vocês consigam alguma dessas calculadoras aí, olha. Essa primeira, mais quadradazinha, mais achatada, é a calculadora HP, tá certo? Se vocês procurarem aí HP 12C, ela também é conhecida como a calculadora financeira, ok? Então, a calculadora financeira, ela seria muito útil para os nossos estudos. A gente vai estudar daqui para frente raciocínio lógico matemático, a gente vai ver matemática financeira, a gente vai ver
aquela questão dos investimentos que nós vimos lá, né, capital de giro e fontes de financiamento. Daqui uns 2 semestres a gente vai ver um pouquinho de estatística aplicada à gestão, não é coisa muito difícil, mas a gente vai precisar dessas calculadoras aí. E eu tenho também essa calculadora mais compridazinha aí, olha, que é a calculadora científica. Professor, eu compro qual? Eu recomendo essa mais fininha aí, essa calculadora científica. Por quê? Ela é melhor? Não, é que ela é bem mais barata. Essa calculadora da direita, essa compridazinha aí, essa Cássio, né? Você acha na Feira do Paraguai por R$20. Então, ela é bem baratinha. Essa calculadora da esquerda, ela é mais ou menos R$200. Então, ela é uma calculadora que geralmente as empresas compram, porque você quer que ela dure muitos anos para fazer diversos cálculos, sobretudo financeiros. Mas essa da direita serve do mesmo jeito, eu não poderia dizer, mas assim, para o que nós iremos precisar aqui nas aulas, ela vai servir muito bem. Então, R$15, R$20, vocês compram na Feira do Paraguai. Eu estou falando Paraguai brincando, né? Nas casas que vendem eletrônico, geralmente tem. Então, se vocês quiserem procurar em outro local, mas o preço geralmente é esse, entre 15 e, no máximo, R$30, dependendo da marca, ok? É importante que vocês adquiram elas. O que é que eu quero passar mais? Muito bem. Isso aqui eu vou colocar daqui a, no máximo, 20 minutinhos. Vocês vão ver que eu vou fazer uma postagem no grupo, colocando esse material aí. E isso aí é para ajudar vocês a aprender o conteúdo. Então, pessoal, vocês têm atividade web, atividade diagnóstica, atividade de aprendizagem lá no sistema para ir estudando. Fora aquilo, eu gostaria que vocês vissem esse material aí. Isso aí são cursos do YouTube, beleza? O primeiro curso é o Raciocínio Lógico Matemático, eles são 20 aulas, de 5 a 20 minutos cada aula. Então, são aulas bem rapidinhas. E esse aí é o link. Eu vou colocar o link lá depois também, tá certo? É só vocês clicarem e vão ter acesso a esses vídeos aí. É uma playlist com esse curso. Professor, eu tenho que ver tudo isso até quarta-feira? Não, até o dia da prova. A nossa prova é em setembro. Até lá, se vocês puderem ver nossas aulas, participar das nossas revisões e ainda ver isso aí, eu garanto que vai ser muito fácil essa prova. Ok? Isso é um conteúdo complementar para ajudar vocês. E o curso de logaritmo, tá aí o link também, olha, são apenas 17 aulas, as aulas são um pouquinho mais compridas aí, entre 20 e 45 minutos, mas vão ajudá-los muito. Professor, eu não tenho tempo, eu já escolhi a Unopar porque eu quero ter mais flexibilidade na hora de estudar, então, talvez eu não tenha esse tempo disponível aí, eu trabalho muito, as feiras estão bombando aí, eu estou vendendo, entregando que só. Beleza, não querem ver isso aí, podem deixar para lá, tá tranquilo. Isso aí é só para complementar, é para ajudar. Mas o material da Unopar, vocês têm que se esforçar e vê-los mais. As atividades web, conteúdo web, atividades diagnósticas, atividades de aprendizagem, as revisões que eu vou marcar para vocês, já estou dizendo aqui, olha, próxima quarta-feira, uma revisão. Então, e vai ser nesse formato aqui, vai ser nesse aplicativo, nesse sistema. Então, não faltem, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, agora eu vou parar a apresentação para nos vermos. Beleza, podem ativar agora seus microfones e está na hora do bate-papo. Qual é a impressão de vocês? O que é que vocês têm a dizer? Essa matéria é muito difícil. Concordo. Eu falei no comecinho, ela vai puxar. Mas vocês escutaram o que eu falei no meio da aula. Nenhum aluno Ela já meu está puxando aqui. Da turma passada foi reprovada. E tinha gente com muita dificuldade em matemática, tá certo? Deixa eu parar a gravação, que está gravando aqui. Pronto. Parei